Oi, eu sou Nayara Cortez. E eu sou o Will Brandão. Bem-vindos ao novo episódio do podcast Empresa Exponencial, um podcast que te ajuda a construir uma empresa que bate metas através da gestão bem feita. Eu, Will, bora? Bora? Pra nossa conversa de hoje. Vamos lá. Qual é o tema, Nay? O tema é como criar processos na empresa de uma forma que pode até aumentar o lucro do negócio. Descobrir como é que o processo impacta aí na lucratividade. E a gente escolheu esse tema porque tem muitos empresários que a gente sabe que tem aquele pensamento de que não consegue ficar longe, não consegue se afastar da empresa, se ausentar por algumas horas, que as coisas vão desandar na operação, nada vai dar certo, né? Então o pessoal fica sempre buscando o empresário para resolver os problemas, apagar os incêndios. Então nosso papo hoje é para criar processos para se livrar disso e também para quem quer levar o nível do negócio com boas práticas de gestão. Excelente, é isso aí. Eu acho que é um sintoma aí que todo empresário sente, né? Tem que ficar ajudando em algum momento uma equipe, alguém que já tem uma tarefa destinada para isso, e se ele não tá lá, parece que o negócio não anda do jeito que deveria, mas normalmente é porque falta processo, é isso que a gente vai ensinar aqui, né? Sim, o processo vai ser um acalento aí para esse empresário que tá afogado, né, nesse dia a dia corrido, que a gente sabe que é. Então, criar um processo, saber como estruturar, a gente vai dar essa dica para conseguir melhorar um pouquinho desse cenário na empresa. E é interessante que o processo, né, tem muita gente que entende o processo como algo rígido, burocrático, né? Tem muita gente que ainda tem essa mentalidade, mas eu diria que o processo é libertador. Nesse caso, é liberdade. Libertador, porque quando você implementa processos, né, a gente vai avançar sobre isso aí, sobre a importância de ter processo na empresa, mas quando você implementa processos, as pessoas que estão lá, elas têm um manual a ser seguido, né? E você não precisa ficar intervindo ou acompanhando ou tendo que auxiliar em algum momento, porque o manual tá lá, tá descrito o que precisa ser feito. É libertador para o empresário ter processos na empresa, além de outros fatores também, né? Mas já vamos tirar então esse viés aí, rigidez burocrático do processo, que o processo ele é muito importante, é necessário, imprescindível para qualquer negócio e para o empresário também ser feliz, senão não dá. E no nosso papo hoje a gente vai mostrar que isso vai impactar até mesmo na questão do lucro da empresa, né? Então, se você quiser descobrir, continua aqui na nossa conversa. Totalmente, eu diria. Na verdade, processos impactam totalmente o lucro do negócio. E o que são processos, então, Will, dentro de uma empresa? Pra gente começar essa conversa e chegar nesse finalmente aí. Processos têm algumas conceituações, né? Pode ser um pouquinho mais amplo, mas eu diria que, na verdade, é um fluxo de atividade que é contínuo. Ou seja, é um fluxo porque ele tem etapas bem definidas, uma atividade bem estruturada, vamos dizer assim, e eles são realizadas, e é contínua porque são realizadas em ciclos. Então eu faço hoje, faço amanhã, faço depois de amanhã, vou fazendo recorrentemente. Então o processo é isso, né? Na verdade, até existe uma diferença, ou até às vezes uma confusão de processo e projeto. E exatamente a diferença de processo e projeto é essa, porque o processo ele é algo contínuo, é algo que vai ser feito de forma recorrente. O projeto ele tem um começo, meio e fim, acabou. O processo ele tem começo, meio, fim, e são ciclos que vão rodando. Às vezes acontece várias vezes, às vezes um processo ocorre várias vezes ao longo do mesmo dia, né? Então, por exemplo, se você pega um operário, ele vai executar o processo dele várias vezes ao longo do dia dentro daquela linha de produção. Mas tem processos que ocorrem mensalmente apenas. Tem processos que ocorrem anualmente, mas são processos. Pode ser um processo por hora, um processo por dia, um processo por semana, por mês, então. Exatamente. E o projeto ele também pode ter essa característica, mas no caso ele acaba em algum momento. Exatamente. O processo não, ele vai tendo continuidade. Exato. E sendo melhorado, né, inclusive. Penso da seguinte forma, né? Se eu tiver um input de X, eu vou obter Y. Tá legal. Então, isso é um processo. Quando eu consigo ter esse tipo de visão, eu consigo criar um processo para ele, né? Então eu sempre brinco, né? Eu faço essa analogia com cozinhar, porque também cozinhar é um processo. Certo? Sim. Então imagina que você vai fazer o arroz, né? Vou no básico aqui para não me complicar. Vou no básico para não me complicar. Então vamos lá, o arroz ele tem uma sequência, né? Eu não posso colocar eu não posso colocar a cebola por último, eu não posso colocar a água primeiro. Então existe um processo, existe uma receita. Mas
mesmo as receitas complexas, existe um processo, existe uma sequência. Você sabe que se você colocar, dar aqueles inputs na hora certa, você vai ter um resultado de Y, tá? Então, tá certo. Isso é um processo, tá? É quando você tem um padrão para gerar um determinado resultado. Tá? E o processo, normalmente, quando se visualiza processo, está sempre com a imaginação muito na produção do negócio, né? No chão de fábrica, como a gente fala, porque isso é mais nítido para a gente, mas a verdade é que os processos eles devem existir em todas as áreas da empresa, todas as máquinas, como a gente chama, que precisam funcionar dentro do negócio. Então, no marketing precisa ter processos, na parte de comercial, vendas precisa ter processo, na produção precisa ter processos, no financeiro precisa ter processos, na RH, né, na parte de recrutamento, seleção, onboarding, tudo isso precisa ter processo. Então, os processos servem para todas as áreas da empresa e também servem para todos os níveis do negócio. Então, o processo ele não deve existir só na operação, ele também deve existir nos níveis de gestão, né? Ou seja, os níveis táticos da empresa. Então, os gerentes também precisam ter processos de acompanhamento, de monitoramento, de análise e também para o nível estratégico do negócio, que é um problema, né? Porque, em geral, o empresário, quando ele vai focar no estratégico, ele fica meio que olhando para todos os lados, ele não sabe muito bem por onde começar esse processo de pensar estrategicamente na empresa. Mas é um processo. Ótimo. E acho que dentro dessa linha de processos na estratégia, eu tenho um recado para dar para quem está nos ouvindo aqui. A gente liberou esses tempos um vídeo com tutorial de 5 passos para o empresário que quer construir o planejamento estratégico, né? O planejamento estratégico é um processo dentro da estratégia do negócio, sim. Como você bem acabou de falar. Então, para planejar essa estratégia, existe um fluxo. E a gente criou esse fluxo estratégico integrado e liberamos nesse vídeo para explicar como é que esse empresário consegue fazer isso, né? Com uma forma específica e... Seguindo a nossa metodologia, né? É muito normal quando a gente fala de processos, falar de passos, exatamente como a gente fala, né? Então é um método de 5 passos para o empresário criar realmente o seu planejamento estratégico. O diferencial, eu diria, desse método que a gente coloca e vai estar disponibilizando temporariamente para o pessoal é a questão do objetivo, né? Porque esse planejamento estratégico, esse processo que a gente entrega, né, que a gente vai oferecer para quem quiser conhecer um pouco mais, ele visa crescimento da empresa sem demandar mais tempo do empresário para isso. Porque é normal, a gente já falou um pouquinho disso também, que a organização, quando ela começa a crescer, parece que o empresário precisa disponibilizar cada vez mais tempo. Mas isso porque ele fica muito no técnico, muito na operação. Quando ele faz um planejamento estratégico, ele está com a cabeça de empreendedor dele. E aí ele consegue criar um planejamento, crescer de 2 a 3 vezes em um ano, que é o que o nosso método se propõe a fazer, sem ele precisar abrir mão do tempo dele. Ou saúde, qualidade de vida deles, tempo com a família, né? Ou eventualmente, como até acontece em alguns casos, até trabalhar menos e ter resultados melhores. Mas porque ele seguiu um processo já validado, né? Que a gente entrega. Perfeito. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse tutorial dos 5 passos, vou deixar o link na descrição do vídeo, tanto no YouTube quanto no Spotify. E vocês aproveitem e assistam o vídeo até o fim, que tem um convite ali bombástico. Uma surpresa muito boa no final desse vídeo. Exatamente. Eu diria que é um convite surreal, na verdade. Surreal. É um convite surreal. Para quem ficar aí. E, na verdade, assim, na ideia de quem quiser fazer esse processo acompanhado por mim, que ele tenha essa possibilidade, uma oportunidade talvez única aí para ele. Né? Bom, então aproveitem. Caso vocês cliquem no link e o vídeo não esteja disponível, deixe os seus dados para entrar para a lista de espera que você vai receber no futuro, quando abrir novamente. Então, vamos lá, voltar aqui para nossa conversa, Will. Falou bastante sobre processos, que ele cabe em todas as áreas, em todos os níveis da empresa. Então, a gente pode dizer que uma empresa, então, ela é composta, né, de vários processinhos acontecendo ali, em conjunto, tudo ao mesmo tempo, e isso forma a empresa. Inclusive, é um conceito que muitas teorias usam, né? De que uma empresa é composta de pessoas e processos. Isso é uma empresa. Ótimo. E é isso que caracteriza uma empresa. Então, a gente pode afirmar isso. Bom, já foi afirmado aí por teóricos. Então, você fica sabendo disso também, nessa forma que a gente está explicando aqui. E por que é importante, então, que essas empresas tenham processos estruturados na rotina? Além da liberdade, né? Além da liberdade, que a gente já comentou. Mas, na verdade, a liberdade está ligada com um ponto, com um benefício de ter processos, né? Uma relevância desse processo.
Eu diria que, na verdade, a importância do processo na empresa está ligado a 3 benefícios tá, principais aí. Primeiro deles é qualidade do que é feito. Então, se você... Não estou falando aqui só de qualidade da sua produção, mas qualidade de entregas, seja pelo teu marketing. Pô, será que teu conteúdo está saindo com a qualidade desejada? Aqui a gente faz o nosso podcast, faz os conteúdos para as redes sociais e nós temos processo. Então a gente tem, inclusive, né, um Kanban, né, que é uma ferramenta que nos ajuda a organizar esses processos para tudo isso. Então nós temos processos. Então o marketing precisa ter processo, a área de vendas precisa ter processo, garantindo a qualidade, por exemplo, de quando chegar um lead para o teu vendedor, o teu pré-vendedor, ele saber recepcionar aquele lead e saber exatamente o que perguntar para aquele lead de forma a entender se aquele lead é um potencial cliente de fato ou não, né? Fazer a famosa qualificação. E não é tirando da cabeça de cada vendedor que as perguntas são feitas. Existe um processo, existe um script para isso. E o script também é um processo. Né? Indo nessa ideia de receita aí. É um processo, sim. Então, a produção, obviamente, precisa ter processos para garantir a qualidade também da entrega do seu produto ou do seu serviço. O financeiro precisa ter um processo para garantir a qualidade dos dados, garantir a qualidade da gerência, da gestão de recursos financeiros do seu negócio. O RH precisa ter processo no seu recrutamento e seleção, seu processo de integração de funcionários, de treinamentos, etc. Então, a qualidade está linkada ao processo. Então, quando você estabelece um processo, você meio que garante a qualidade das entregas. Se todo mundo seguir, é a mesma coisa do cozinhar, né? Se a gente está cozinhando, a gente tiver ali uma receita, a chance daquele bolo ficar uma qualidade interessante é garantida pelo processo, porque se você imagina que você não sabe fazer e você vai da tua cabeça tirando as ideias, você provavelmente não vai ter um bolo de tanta qualidade assim. Você diria então, Will, que o processo ele é um direcionamento para se obter o melhor resultado daquilo que você se propõe a fazer? O melhor resultado é melhor é uma palavra que é um pouquinho subjetiva. Melhor está relacionada com a qualidade, mas eu entendo que na sua frase também está ligada com a eficiência. Sim. Então eu quero gerar um resultado, estabeleço o processo para chegar mais rápido ou com a melhor qualidade possível. Então eu estou garantindo a eficiência também do processo. E aí, esse é uma segunda benefício de ter processos, que é ganho de eficiência. Tudo isso está ligado à produtividade da empresa. E o que é ganhar eficiência? Por exemplo, eu posso fazer um teste. Vamos supor que eu tenho um processo na minha empresa, o comercial. Então, chega um lead na minha empresa, alguém vai recepcionar esse lead, vai fazer a primeira comunicação, primeiro contato com ele por telefone, por exemplo, vai fazer as perguntas corretas, tendo entendimento de que aquilo está correto. A gente pode passar isso para uma apresentação e depois fechar a venda, se for o caso. Vamos supor que eu entenda que a minha taxa de conversão de leads para clientes dentro desse processo está baixa, ou necessariamente não está no que eu gostaria que estivesse. Eu quero 50% e está 40% hoje, vamos supor. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer ajustes nesse processo. Então eu vou, por exemplo, ao invés do meu vendedor ligar com um script, sei lá, com 10 perguntas, eu vou falar assim, vamos focar em 4 perguntas principais e depois a gente vê se aquele lead topa aí para apresentação talvez de uma forma mais fluida. Então eu vou fazer o quê? Uma mudança nesse script. Eu alterei uma variável desse processo e vou o quê? Controlar o resultado. Então imagina que eu posso fazer isso para todos os processos da minha empresa. Se quiser, de repente, reduzir o tempo também, né? Nesse caso, a gente está falando no comercial. Se eu quiser que isso seja mais rápido até chegar na etapa de apresentar a proposta para o lead, também sei exatamente alguns pontos onde dá para encurtar, de repente. Exatamente. Então, você quer diminuir o seu ciclo de venda, né? Quer diminuir o tempo que você gasta para fechar uma venda. Então, você pode alterar uma variável, verificar como que o resultado foi atingido, e então você faz sempre isso, né? Já entrando um pouquinho ali na parte do como fazer, mas é de uma ideia de fazer isso num ambiente pequeno, né? Do método indutivo que você pega do pequeno e depois você expande como uma regra para todos. Mas então você vai testar isso, controla o resultado, verifica o resultado. Se deu bom, você implementa para todos. Se não deu bom, se na verdade não foi legal, o resultado não foi aquilo que você esperava, você volta ao anterior e altera uma outra variável. Então, a eficiência está ligada a isso, a você poder controlar variáveis para obter um determinado resultado e fazer testes para melhorar a produtividade do seu negócio, né?
E um terceiro benefício, qualidade e eficiência, e um terceiro benefício é ganho de escala. Né? Porque imagina que eu estou crescendo, uma empresa está crescendo, e todo colaborador que chega aqui, eu tenho que ficar passando, sei lá, dias com ele, ensinando, pegando na mãozinha, falando, ó, faz isso, faz aquilo. E aí, no final das contas, quando eu não poder mais acompanhar, não sei como é que tá acontecendo, se ele tá conseguindo executar, se ele tá com dúvida, se ele tá gerando resultado ou não está. Então, imagina que se eu tivesse que passar com isso quando minha empresa está crescendo. Eu vou reduzir minha escala, eu vou reduzir minha capacidade de crescimento, porque eu não vou dar conta de fazer tudo isso. Então, quando eu crio um processo, o colaborador chega na empresa, ele sabe que curso ele precisa fazer, ele sabe quem ele vai precisar acompanhar, ele sabe o que ele vai precisar fazer para treinar as habilidades dele e quando ele vai começar a operar de fato. Então, isso já chega muito mais mastigado e a chance de você depender, ou na verdade, a necessidade de você depender de talentos é menor. Aí você sabe exatamente aquele começo, meio e fim, né? De quando a pessoa tá entrando. Quando é que ela vai começar, o que vai acontecer ali no meio. Nesse exemplo, sim, é isso, né? Terminou essa fase. Mas imagina que isso pode ser expandido para todos os processos da empresa, todas as áreas da empresa, como eu falei, né? Então você ganha escala. Você consegue repetir mais vezes, garantindo eficiência e qualidade, é isso? A grande sacada é você replicar atividades dentro do seu negócio para ganhar escala. Então você replica, você vai podendo atender cada vez mais sua empresa, vai podendo crescer cada vez mais, a capacidade de atendimento dela aumenta cada vez mais e você ganha escala, exatamente isso. Então, de uma forma geral, processos está ligado à produtividade está relacionada com qualidade, com eficiência e também com escala, né? Tem um filme, né, Will, que fala bastante sobre essa questão dos processos dentro de uma empresa. É um filme muito clássico, muito antigo também, que é o Tempos Modernos, do Charles Chaplin. Que mostra ele lá numa linha de produção, como ele começa a trabalhar na empresa, os processos que, né, que ele entra numa fase específica do processo de criação ali. Não me recordo agora se era carro que ele estava produzindo. Acho que era carro. Sim. Então, esse filme ele mostra exatamente ali como que acontece. É bem bacana de assistir. É que o Charlie Chaplin, ele obviamente ele faz isso de uma forma satírica, claro, né? Porque ao começo ele tá tirando na verdade um barato aí do começo das linhas de produção fordistas, sim, né? Que tem na sua essência ali Adam Smith, etc, né? O trabalho especializado. Ele tira um barato, na verdade, ele vai brincando com isso porque a pessoa que fica martelando, ela não sabe fazer outra coisa em tese. Exatamente. É óbvio que vários modelos de produção, de gestão e de processos evoluíram de lá para cá. Hoje é algo totalmente diferente, claro, né? Mas é interessante de assistir, aliás. Outro exemplo que a gente sempre cita aqui é o do Fome de Poder, né? Também. Ele mostra exatamente como que o McDonald's foi aprimorando os processos para garantir exatamente esses 3 benefícios. A qualidade em todas as unidades que eles estavam expandindo, a eficiência, né, da entrega rápida, que era algo que o público gostava muito, e a escala, que, né, tá crescendo o negócio. Permite franquear a empresa e ganhar escala, exatamente. Então você pega aquele modelo que funcionou, aquele processo e replica para várias outras unidades, garantindo tudo isso. Então, e tem um livro também, o livro é a Pequena Empresa Mais Bem-Sucedida do Mundo, do Michael Gerber, né? Michael Gerber. Que é o mesmo autor do Mito do Empreendedor, e ele fala, né, o que de fato, como tornar uma pequena empresa bem-sucedida. Ele diz, a pequena empresa bem-sucedida, ela é capaz de expandir 10 mil vezes a sua unidade de negócio. É um número arbitrário, óbvio, é um número de referência. Não é para exatamente ser 10 mil vezes, fazer o cálculo se dá. Sim. Mas a ideia é que você consiga replicar o seu modelo de negócios 10 mil vezes. Então, né? Ou muitas vezes. Processos, se você consegue, né, ter esse processo sendo executado mais vezes, por mais pessoas, em mais unidades, aí você está tendo uma pequena empresa bem-sucedida, que é uma empresa que está visando o crescimento, de fato está crescendo. Exatamente. E o processo é a base para tudo isso. Ter processos é a base para tudo isso, além de uma questão mais estratégica também, de ter um objetivo principal para o negócio. E também significa liberdade do dono, né? Porque aqui, quando a gente está falando de pequena empresa, o dono ele é muito enraizado com o negócio. Ele está muito dentro, muito imerso naquilo. Aquilo não é só um negócio, só uma forma de renda. Aquilo é um projeto de vida. Exatamente. E quando o dono ele não consegue atingir esse grau de crescimento do negócio, de realização, de lucratividade, ele se frustra, né? Ele fica ali
imerso naquilo, afogado, ele não tem tempo nem para tirar férias de repente, tá vivendo o caos, ele não consegue evoluir a partir dali, né? Então, o que o Michael Gerber diz é que ao definir processo, você consegue gerar escala para o seu negócio e ao mesmo tempo o dono ele fica liberto para se realizar com o negócio que ele criou, né? Então, esses conceitos todos se envolvem, como eu até apontei, né? Do ponto de vista do empresário, o processo é libertador de fato. Ele vai permitir você... Aproveitando o que você falou, a gente já falou lá no comecinho da nossa conversa aqui, pegando o gancho também, voltando para o dia a dia do empresário, né? Então, esse empresário que tá lá na loucura, não consegue se ausentar, não consegue se afastar, não consegue enxergar esse crescimento, de repente, da empresa, porque não tem processo. De uma forma muito prática, como é que você diria que estruturar processos pode ajudar na rotina do empresário e garantir aí essa liberdade? Primeira coisa, a possibilidade do empresário controlar a empresa à distância. Para você ter processos, você precisa controlar as variáveis, como a gente comentou aqui. Sim. E o que é controlar as variáveis? Ter indicadores. Ter indicadores de eficiência, de resultado. Você ter indicadores do seu negócio. Então, o indicador, ele sintetiza o que está acontecendo no teu processo. Sem você precisar estar imerso ali no dia a dia. Sem você precisar estar do lado do teu funcionário. Então, você não vai acompanhar, por exemplo, o financeiro, como a gente faz lá na Valorize, o financeiro para outras empresas, você não vai precisar, eu não preciso, nem nosso gerente, coordenador aqui, precisa acompanhar o analista todo o tempo. Ele tem um processo a ser seguido. O que a gente faz uma vez por semana? Reúne os indicadores, verifica quantas atividades foram feitas, quantas estão pendentes. A gente consegue verificar também o SLA, né? O acordo de serviço está sendo executado tudo no prazo. O NPS, que é o índice de satisfação que a gente mede também com os clientes, consegue avaliar se o processo está sendo bem feito através desses indicadores. Então, nem eu preciso estar na empresa, nem eventualmente o líder da área precisa estar na empresa para conseguir saber se as coisas estão ocorrendo. E quando não estão, também a gente consegue verificar isso e já buscar uma correção. Então, primeira liberdade vem daí, de você poder controlar a empresa pelos indicadores. E a gente até tem um episódio de como gerenciar... Eu ia comentar isso agora, que eu lembrei que a gente tem um episódio já do podcast feito. Como gerenciar a empresa de longe. A gente deu umas dicas bem práticas, assim, de como começar a fazer isso para sair um pouco do operacional. Não lembro se é o episódio 26 ou 27, por aí, tá? Mas, enfim, se você também depois termina esse episódio aqui, depois dá uma pesquisada, que aquele episódio acho que é bem bacana para quem quer se libertar e quem quer parar de ficar pagando incêndio na operação, quer de fato gerenciar a empresa. E eu diria também que a possibilidade de você delegar tarefas, né, quando mais você tem processo. Mais facilmente, né? Porque Sim. Às vezes você não sabe nem o que precisa delegar. Então, às vezes a empresa está naquele momento de transição, da infância para a adolescência ou da adolescência para a plenitude. Quando isso ocorre, esse momento de transição, algumas decisões precisam ser tomadas pelo empresário, né? Primeiro, que tarefas ele vai delegar? Porque na infância, ele é técnico, ele abriu a empresa naquilo que ele sabe, ele vai estar afogado no negócio, vai estar ali vendendo, produzindo, entregando, fazendo financeiro, fazendo um monte de coisa. Ele é a empresa. Só que no período de adolescência, ele já característica, né, o marco que traz isso para a adolescência é que o funcionário pede ajuda. E o pedir ajuda pode ser uma ajuda interna, contratando funcionários, delegando tarefas, pode ser uma ajuda externa, buscando mais conhecimento através de consultores, mentores, etc. E quando ele quando ele parte para esses momentos que ele tem que cada vez abrir mais mão das suas próprias atividades qual ele executava antes, então quando ele sai da adolescência e aí vai para a plenitude, que seria o estágio principal do negócio, estágio que a empresa de fato está num momento positivo de crescimento, de estrutura, etc., ele vai ter que abrir mão, muitas vezes, de tarefas que ele executava antes. Então, cada vez que ele sai de uma fase e vai para outra, ele vai abrir mão. E ele faz isso via processo. Porque se hoje eu faço, por exemplo, o financeiro da minha empresa, sou eu que faço. Só que tem um momento que a empresa cresce tanto que eu não vou mais conseguir ter tempo de ficar fazendo o financeiro, né? Que entrou muito mais coisas, né? O fluxo ficou muito maior, a intensidade. Ou então ele está demandando, por exemplo, ele demanda hoje habilidades que eu não tenho para fazer. Eu vou pedir ajuda, eu vou contratar um consultor e vou contratar, por exemplo, uma pessoa para executar. Ou já contrato um BPO financeiro lá, por exemplo, já entra em contato lá com a Valorize e fala, eu quero o processo feito para minha empresa. Legal. Você vai delegar tarefas, né? Se você está contratando internamente, óbvio, se você for contratar um BPO, esse processo já existe dentro do próprio BPO. Agora, se você está contratando um funcionário interno, você vai ter que criar um processo para ele fazer. Então,
como você acredita que tem que ser feito aquele processo. Se você se não é um processo que você domina, você vai ter que buscar ajuda para a criação desses processos. Né? Aí você consegue delegar as tarefas e aí você vai acompanhar novamente os indicadores do negócio para saber que aquelas tarefas estão sendo realizadas da forma correta. Ótimo, mais liberdade aí para o empresário. Isso, com isso ele fica com mais tempo, né, em geral, para cuidar das atividades que realmente alavancam o crescimento da empresa. Que, por exemplo, ele poder focar num planejamento estratégico, como a gente comentou aqui, ele poder fazer uma reunião semanal com cada gestor para poder avaliar os indicadores do negócio. Ele vai buscar inovações, o que está acontecendo no seu mercado para trazer vantagens diferenciais para o seu negócio, né? Vantagens competitivas, vai trabalhar a cultura da empresa também. Então, ele vai se posicionando para um caminho mais estratégico, ele vai ter tempo para isso, que é o que normalmente falta para o empresário. E esse é o perfil ideal, né, do empresário dentro da empresa que está crescendo, né? Ele está realmente focado nessas áreas que estão pensando no desenvolvimento, né, dali para frente, o longo prazo da empresa. Sim, e a gente vê isso na prática, né? Não é uma teoria que a gente traz esse conteúdo porque a gente vê isso na prática. A gente vê empresários que começam a executar processos, eles começam... Parece que eu falo que o universo conspira, né? Porque parece que a empresa começa a se desenvolver, ele começa a ter mais tempo para outras áreas mais relevantes para o negócio, e aí o negócio vai acontecendo. Para a vida pessoal dele também, inclusive. Com certeza. Né? Outro benefício para a rotina do empresário, e que normalmente é uma dor de cabeça, é a questão de você depender de talentos dentro da sua empresa. Então, quando você não tem processos, você depende de ter um ótimo profissional que vai saber como executar aquela coisa da melhor maneira. Só que, quando você faz um processo seletivo, você corre o risco muito grande de não ter o melhor profissional ali dentro do seu negócio. Você vai trabalhar com funcionários medianos ou que possivelmente não tem conhecimento, domínio, que tem potencial para aprender, mas não tem o domínio naquele momento. E aí, como é que você faz? Você vai passar uma tarefa para ele fazer e você não tem um processo para isso. Vai você ficar na dependência dele, ele fica na sua dependência. Exatamente. Aí e quando a pessoa sai da empresa também, né, Will? Acho que tem isso. Às vezes tem um processo estruturado ali, porque a pessoa era muito boa, veio, trouxe isso para dentro de casa, e aí começou a executar, tava indo super bem. Por qualquer motivo, essa pessoa saiu da empresa. Aí o empresário se vê muito prejudicado, porque ficou tudo na mão dela. Porque era ela que conhecia o processo, era ela que executava todo dia. Ele não fazia nem gestão disso, ele não sabia, né? Ele viu o resultado, tá tudo bem, tá ótimo. E ficava nessa dependência também de uma única pessoa. Exatamente. Se tem um processo já estruturado, estabelecido dentro da empresa, você consegue permear ele, né, para os próximos que virão. Exato. Eu já vi isso acontecer várias vezes. O funcionário sai e leva a inteligência junto. Porque você não tinha um processo. Aí você vai ter que correr o risco, né? Correr o risco, de fato, de achar uma outra pessoa que com esse mesmo conhecimento. Normalmente não acontece. Então você fica com uma menor dependência desses talentos únicos. Talentos são importantes para a empresa. Sempre, né? Mas você não fica nessa dependência. Eu digo isso principalmente no operacional da empresa. A gente falou bastante, Will, sobre algumas visões, né, pré-conceitos aí que o empresário já tem sobre processos, que ele vai limitar, que vai ser algo que vai engessar, e na verdade já mostramos aqui que não, é liberdade, né? E tem muito empresário que pensa ainda que processo é custo, mas você veio e trouxe aqui uma visão diferente também que tem relação com qualidade, com eficiência, com escala, com o crescimento da empresa. Então, eu imagino que deve ter esse impacto no lucro também. Então, ao final de contas aí, né? No final das contas, é custo ou é lucro para o empresário ter processo estruturado na sua empresa? Depende de como ele usa esses processos. Tá? A gente falou que um dos benefícios do processo é você ganhar escala. E o que é a escala no final das contas? É você poder aumentar a sua receita, ou seja, ter mais faturamento, atender mais clientes, sem necessariamente aumentar os custos na mesma proporção. Então, sua receita aumenta 50%, seus custos aumentaram 20%. O que você faz? Se o lucro ele não é a diferença da sua receita e seu custo, é o que sobra. Então, se essa sobra está ficando cada vez maior, o teu lucro também aumenta. Tá? Então, é importante que
Claro, você gerencia esses processos de forma, de fato, a entender que eles estão gerando escala para o seu negócio. Porque tem muito também, principalmente grande empresa. Eu já trabalhei em grande empresa, você também já trabalhou em grandes empresas. A gente vê muito, eu chamo de processo, porque é um processo para controlar um outro processo, para controlar um outro processo. Isso engessa demais a empresa. Em grandes empresas isso é muito comum. Eu acho que quem trabalhou em grande empresa já teve essa dor de tentar fazer alguma coisa diferente e não conseguir, porque tem um processo ali que blinda um outro processo. Tem que seguir aquilo à risca. Isso em alguns casos pode ser prejudicial, você ter excesso de processo no seu negócio. Por outro lado, em startups, por exemplo, é quase zero processo, porque tá tudo se criando ali, tudo se testando, né? Tudo novidade ao mesmo tempo. Eu não diria que é zero processo, não. Na verdade, existem processos. É claro que a startup ela é uma empresa que está no período de infância. Sim. Então, como qualquer empresa de infância, tá engatinhando. Ela não tem seus processos maduros, não tem essa parte de gestão ainda bem alinhada. Mas alguns processos existem, deve existir desde o dia 1. Por exemplo, o processo financeiro. Gestão financeira tem que ser feita desde o dia 1, não tenha dúvida, porque dinheiro que é um recurso que é o oxigênio do negócio. Mas se você, então, montar esses processos de uma forma que sejam produtivos para o seu negócio, que você perceba, faz sempre essa pergunta, né? Esse processo vai aumentar a produtividade da minha empresa? Vai me permitir ter mais qualidade? Ou vai me permitir ter mais escala? Ou então vai me permitir ter mais eficiência? Se você responder sim, é um processo provavelmente viável para o teu negócio e deve ser implementado, tá? Legal. Mas sempre dentro dessa lógica. Então, você falou, Will, sobre essa questão, né, de conforme você vai produzindo com mais eficiência, os custos vão se reduzindo e os ganhos vão aumentando, né? E aí, a diferença do que sobra é cada vez maior. Isso é a margem de lucro do negócio. Isso, a margem de lucro ela vai crescendo. Vai ampliando. Então, olha que interessante. A margem de lucro é um indicador de eficiência da empresa. Porque para além de um indicador financeiro. Vamos supor que hoje minha margem de lucro é 10%, né? Então, vamos lá. Eu faturo 100 mil reais por mês, tenho 90 de custo, sobra 10. Minha margem de 10 mil reais de lucro, 10% de margem. Agora, vamos supor que eu implantei um processo. Esse processo me permitiu faturar mais sem precisar ter novos investimentos no negócio, ou seja, novos custos para aquela operação acontecer. Então, hoje, ao invés de faturar 100, eu consigo faturar 120, tendo os mesmos 90 mil de custo. Ou seja, meu lucro agora é de 30 mil reais. Se você pegar esses 30 mil e dividir por 130, você vai ter a sua margem, que é maior que os 10% anterior. Então, a sua margem está refletindo que você hoje é mais eficiente. Porque você implementou processos. Isso. Muito provavelmente. O lucro ele é o retorno do negócio, sobre o que você vende menos o que você gasta. E aí, uma vez que você consegue ter mais receita, menos custos e menos custos, você vai aumentando essa margem, seu retorno aumenta e sua eficiência também reflete isso. Bom, então tá aí a relação de processos com lucro para a empresa. Então, se você que está nos ouvindo quer aprender, entender como estruturar processos na sua empresa para chegar nesse aumento de lucratividade, eu já vou aproveitar aqui e pedir para deixar um like no vídeo no YouTube e no Spotify. Compartilha com os links também com outros empresários lá no grupo do networking que vocês têm, para que outros empresários aproveitem também para implementar processos que aumentam o lucro dos seus negócios. Bora lá, Will. Eu quero criar processo na minha empresa. Por onde que eu começo? Então, vou passar aqui as diretrizes gerais. Se você pegar esse conceito e aplicar para as áreas do teu negócio que você quer criar processos, vai dar certo, né? Mas é importante só entender para quais tarefas dentro da empresa, quais atividades dentro da empresa que podem ser aplicados processos e quais não podem. Então, existe uma característica que determina se um processo pode ser criado para determinada tarefa, que é aleatoriedade. Ou seja, se uma tarefa ou se uma atividade acontece de forma aleatória, eu não tenho qualquer previsibilidade de como aquilo deve ser feito, eu não consigo criar um processo. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que o meu gerente, ele saiu do trabalho, foi para casa, assistiu um filme e teve um insight poderoso sobre como melhorar algum processo como melhorar alguma coisa da empresa. Algum processo. Do dia a dia ali que ele tá. Alguma coisa. E ele chega para mim no dia seguinte e fala: Will, tive um insight aqui que eu acho que se a gente implementar isso, vai ser poderoso. A gente vai melhorar o negócio, enfim, vai melhorar algum aspecto da minha empresa. Eu consigo padronizar isso? Esse insight poderoso? A criação desse insight poderoso? Querer exigir de outros funcionários também, né? Nem do mesmo. Eles peguem o mesmo caminho, o mesmo trajeto, assistam os mesmos filmes e tenham os mesmos insights. Às vezes a mesma pessoa. Se eu falar pro próprio gerente fazer isso, que você fez, que foi muito bom.
Se eu falar pra ele assistir um filme à noite, trazer um insight poderoso no dia seguinte, pode ser que ele... Porque é um evento aleatório. Tá uma coisa... Eu não tenho previsibilidade de que isso vai... Não tem controle, Eu não consigo tá estruturar, certo. de uma forma geral, esse processo. Não cabe processo pra isso. Não cabe processo. Pra claro. todas as outras coisas cabem processos, mas sempre cuidado pra não criar processo de processo. O processo sempre tem um objetivo claro e um resultado que vai agregar escala, qualidade ou eficiência pra tua empresa. Perfeito. E por onde que começa? Eu gosto de, quando a gente está falando de criar processo, de trabalhar num método que eu chamo método indutivo. O que é o método indutivo? Eu gosto sempre de testar no micro. Se deu certo no micro, a gente expande como regra para geral. Legal. Tá? Porque isso me faz ganhar tempo na criação de processos, nos ajustes. Meu risco é menor de erro. Então, como a gente está definindo processos, pode ser que a gente crie um processo que não seja o ideal. Então, eu não vou testar isso para toda a minha empresa de uma vez. Eu vou testar isso individualmente. Então, eu posso pegar, por exemplo, uma atividade na minha empresa, um colaborador específico dentro daquela atividade, ou eu mesmo, se sou eu que executo, e vou executar. E vou fazer o quê? Primeira coisa que eu chamo mapeamento de processo. Eu vou mapear o caminho que aquelas atividades precisam ser feitas. Eu vou traçar, então, o caminho, a rota de etapas que eu preciso executar para gerar um resultado que eu desejo, né? Um resultado Y ali que eu já então previ. Para sair de um ponto A e chegar num ponto B para entender que aquilo foi concluído, né? Isso. Então, eu vou trabalhar isso num ambiente enxuto, primeira vez. Vou trabalhar, então, se eu, é meu marketing, então eu vou pegar, vou sentar com pessoa que trabalha no marketing, eu quero desenvolver posts. Muita gente também tem essa questão, né, de que questões criativas não exigem processo. Exige muito. O que é totalmente equivocado. A gente já falou que nossa produção de conteúdo é totalmente baseada em processos. Então, tanto na criação de artigos para o blog, a criação de conteúdo para as redes sociais, a criação do podcast, episódios do podcast, tudo exige processos. Tem um começo, um meio, um e fim. Exatamente, isso vai se repetindo. Sim. Então, o primeiro mito que a gente também precisa derrubar aqui, o primeiro não, mas mais um mito que a gente precisa derrubar aqui é de que processos não servem para áreas criativas da empresa. Sim, servem e são... Inclusive, nós conhecemos muitas agências, né? E que a gente às vezes fala, nossa, que sacada genial que você teve. Né? Como é que você consegue tirar essas ideias? Processo. Ninguém, né? Esse insight, essa coisa poderosa... dificilmente acontece ao longo do tempo na empresa. Se você ficar dependendo disso, você não vai sair do totalmente, lugar. né? Não sai do lugar. Não, você tá totalmente, pode até sair, mas você vai estar totalmente mercê, dependente, refém desse tipo de situação que você não tem controle. Sim, então, a primeira coisa, você tem que fazer os controles. Então, aí você faz um mapeamento de processo, então. Você faz um esboço do desenho do que seria esse processo. Exato. Para mapear, assim, só para tentar trazer uma visão, assim, de como que seria. É entender qual é a área que você está criando, né? Ou a atividade que você está criando no processo. Da onde que sai, para onde que você quer ir, qual que é o resultado esperado, né? Do final desse processo. Detalhar também que tipo de ferramenta que você usa ali. Às vezes você usa um sistema, não usa o sistema, é mais manual, uma máquina, não sei, né? Dependendo do tipo de empresa que você tenha. Então, entender esses detalhes. Quem são as pessoas, quantas pessoas estão envolvidas em quais etapas. É isso que é mapeamento. Exatamente. É você dividir uma atividade maior em etapas. E aí vai detalhando. Isso. E aí o nível de detalhe que você vai colocar em cada processo, né, vai depender da atividade que você está executando. Então, vamos supor, na empresa que eu trabalhava, a copeira tinha um processo a ser seguido. Ela chegava de manhã, ela tinha que esquentar o café, ela tinha que abrir tal coisa, tinha que fechar tal coisa, tinha que fazer uma lista de tal coisa, ela tinha todo um processo. Se fosse na produção, se a copeira estivesse fazendo alguma coisa relacionada à produção da empresa, então, de uma forma geral, ela sabia que ela tinha que fazer o café, ela tinha que limpar a copa, ela tinha que fazer uma lista do que faltava, ela tinha que limpar a mesa e ela tinha que, sei lá, comprar e fazer a compra que precisava ser feita. Então, vamos supor que fosse essa lista. Só que se ela estivesse na produção, talvez eu teria que fazer algo mais detalhado para ela. Então, ela teria que chegar a fazer o café. Mas como faz o café? Tá certo. Quantas colheres de açúcar? Quantas colheres de café? Qual a quantidade de água? Então, você percebe que para a copeira, a gente não precisava dar esse nível de detalhe. Mas para alguma outra pessoa que estivesse Mas para alguma outra atividade dentro do negócio, talvez eu precisasse dar mais detalhes.
né? Eu precisava falar talvez a marca do filtro de café que precisaria ser usado, o tamanho do filtro. A quantidade exata. Exatamente. Mas é óbvio que para um processo de copa a gente não precisava chegar nesse nível de detalhe. Então, a gente fala que tudo tem um custo-benefício, né? Então, qual é o custo também de você detalhar mais? Será que realmente é relevante? Sem aquilo, a pessoa vai falhar? Talvez não seja necessário você... Então, esse nível de detalhe vai depender do tipo de atividade e do risco também da atividade que você está exercendo. E dando uma dica aqui de como que as pessoas conseguem fazer esse mapeamento de processo, é muito utilizado aqueles fluxogramas, né? Que tem hoje em dia ferramentas online que você consegue criar mapas mentais e fluxogramas aí que funcionam bem para fazer esses mapeamentos, né? Isso vem na fase 2, eu diria que é a segunda etapa da criação de processos. Perfeito. Então, uma vez que você mapeou, você vai documentar esse processo. Porque esse processo vai virar regra para aquela área. Certo? Para todos que executam aquela atividade, eles vão seguir sempre esse processo. Então, você já mapeou, fez os testes ali, entendeu o que funciona e o que não funciona, formalize e leva para os outros. Exatamente. E a ferramenta que você vai utilizar vai depender exatamente do nível de detalhe que você precisa. Então, nós temos desde fluxograma, que é basicamente uma visão, que é basicamente um quadro, onde você tem um contato muito visual com o processo. Então, você sabe que o início começa aqui, para quem não sabe o que é um fluxograma, né? É aquele desenho cheio de quadradinhos e círculos e losangos, todos sabendo conectados. Que se você... Todos conectados, se você tiver uma ação positiva em determinado momento, você vai para um caminho, se tiver negativo, vai para outro, enfim. E você pode desenhar o fluxograma daquele processo, tá? Só que, por exemplo, se eu preciso de algo mais detalhado, talvez o fluxograma ali não vai me ajudar de todo modo. Então, talvez eu vou ter que ter um segundo documento de apoio, que é, por exemplo, uma ficha técnica. No exemplo do café, então eu posso ter o fluxograma da copeira, que ela chega na empresa, faz o café, limpa a copa, faz a lista de compras. Vamos supor que sejam as primeiras 3 atividades. Tu vai estar numa linha de atividades para ela. Legal. Agora, vamos supor que eu precisasse detalhar para ela qual é o volume, quais são as medidas do café. Sim. Aí eu precisaria ter uma ficha técnica. Pode criar uma receita ali para ela, um checklist também, né? Que eu acho que entra mais no detalhe. E mais no detalhe. Existem, né, um modelo que o pessoal chama, principalmente em indústria, que é o procedimento operacional padrão, o famoso POP. Que é exatamente esse processo no detalhe, atividade 1, atividade 2, 3, 4, 5, que você precisa fazer para executar o processo, né? Tarefas que demandam mais atenção ali mesmo aos detalhes. Exatamente. Você tem, então, a ficha técnica, como eu falei, né, que funciona muito para quem precisa montar ali, precisando de vários insumos, vários ingredientes para determinado produto, né? E aí você consegue montar para saber a quantidade, sequência, é quase uma receita, de fato. A receita também é um processo, né? Como a gente comentou aqui. O processo de venda, o pessoal cria muito playbook. Playbook de venda seria isso, né? Um mapeamento, uma formalização dos processos da área de comercial. O playbook, na verdade, assim, depende do playbook, né? Mas o playbook, de uma forma geral, ele contém o processo, mas ele, por si só, não é o processo. Ele é um guia. Perfeito, é um guia do processo. Isso, tá ótimo. Um guia que contém o processo, provavelmente. Uma forma de formalizar. Isso. Legal. Você também eu gosto muito de usar o Kanban, que eu até comentei. O Kanban também é um processo visual onde você consegue, através de colunas, quadros, separar cada etapa que você precisa dentro daquele processo. Então, pensa no teu fluxo de trabalho, você divide aquilo em etapas e cada etapa é uma coluna dentro do Kanban. E aí, conforme você vai executando, aí você, para cada atividade que você precisa fazer, você cria um cardzinho dentro daquela coluna. Então, você vai movimentando aqueles cards ao longo das colunas até chegar no final do processo. Você consegue acompanhar também a evolução, né, do processo. É o famoso, para quem provavelmente fica mais fácil de falar, a ferramenta. O Trello, Exato. Né? O Trello, ele trabalha com o sistema de Kanban, né? Porque você tem aquele board, quadro principal, e você tem as colunas, no qual você vai movimentando os seus cards ali, dando conclusão nas etapas anteriores, né? Boa. E aí você consegue, então, formalizar esse processo e transformar isso em regra para os outros colaboradores da empresa, né? E o terceiro passo, eu diria que é fazer agora a gestão desses processos, porque não basta você criar, você tem que acompanhar. É igual um planejamento, né? O planejamento, como a gente falou, é um processo, então também você precisa acompanhar se os resultados estão chegando. Seria essa terceira etapa aí de como ter processos dentro da empresa, controlar os indicadores de cada processo e identificar se existem lacunas para melhoria
contínua dentro daquele processo. Então, vamos supor que hoje nosso modelo de execução tem um determinado processo, mas chega uma tecnologia nova, ou chega uma ideia nova que eu posso melhorar. Ou aquele processo não está gerando o resultado que eu preciso. Então, como eu falei, vou mudar algumas variáveis nele. Então, quando você cria um processo, normalmente a gente trabalha com PDCA, gestão de processos. Na verdade, gestão de uma forma geral. Sim. É um processo de melhoria contínua, né? Sim. Bem sistematizado, de planejar, desenvolver, controlar e agir ou ajustar. Esse é o PDCA, né? Esse é o PDCA. Então, se eu planejei aquele processo, aí meu funcionário, então, vai começar a executar aquele processo. Em algum momento, eu vou controlar o resultado daquele processo. Ele gerou o resultado que eu preciso. Se ele gerou, eu vou jogar isso para toda a empresa. Isso vai se tornar um novo padrão da área, para quem for executar aquela atividade. Formalizou e coloca para os demais. Isso. Beleza. Aí vamos supor que eu formalizei isso, coloquei para os demais. E aí eu vou continuar fazendo a gestão desse processo. Porque não porque deu uma vez certo, uma vez vai dar sempre. Então a gente vai ter que continuar monitorando. Pode ser que uma máquina quebre, pode ser que ocorram imprevistos ali que eu preciso acompanhar se aquilo realmente continua dando aquele resultado. E aí, essa segunda fase, se a primeira fase é o PDCA, a segunda fase é o SDCA. Por que o S? Porque o S vem da palavra standard, que traduzindo para o português é padrão. Então, o PDCA eu estou planejando. Certo. Estou pensando, planejando em estruturar aquele processo. Uma vez que aquilo se torna regra para minha empresa, ele vira um SDCA, porque ele foi padronizado para todos os outros. Mas o ciclo de avaliação continua dentro do SDCA. Sim. Então, seja uma vez por mês, depende do teu processo, uma vez por semana, você vai avaliar se as coisas estão seguindo conforme você deseja em termos de processo e se os resultados estão vindo. Vamos supor que você percebe uma melhoria que precisa ser implantada, essa melhoria vai se tornar um novo PDCA. Não tem fim. Então, realmente é um ciclo mesmo contínuo e que vai acontecendo conforme você vai identificando. Teu processo ele é importante para o PDCA funcionar, senão você nunca vai saber. A gestão é uma coisa contínua, né? Sim. Porque a gestão é o que faz, o que busca garantir que o teu objetivo vai ser alcançado. Quando eu até brinco, quando o empresário faz gestão, atingir o objetivo não é questão de se ele vai atingir, é questão de quando. Porque ele vai sempre controlando e ajustando, sempre controlando e ajustando, sempre controlando e ajustando. Legal. E aquele sonho que ele tem, aquele desejo que ele tem pro negócio vai acontecer, às vezes mais rápido do que ele planejou, porque ele tem esse acompanhamento e faz as melhorias. Então, assim, só para não deixar muito técnico, nem muito confuso aqui, ninguém quer dar aqui um certificado de Black Belt para ninguém. Não. Mas a ideia é você, então, planejar esse processo, desenvolver numa escala micro, né? Fazer isso com poucas pessoas dentro da empresa, controlar os resultados, se deu certo, implementar para todos, continuar fazendo esse processo de monitoramento, desenvolvimento e controle. Se perceber uma lacuna ou uma possibilidade de melhoria, isso vira um novo projeto, um novo plano para melhorar aquele processo. Faz o controle micro, implementa esse processo micro de novo, verifica os resultados, se foi aquilo que você desejou, volta, aquilo vai se tornar um novo padrão para a área da empresa. Ótimo, acho que ficou bem claro. E essa é a forma básica que a gente tem de indicar para vocês ouvintes que acompanham o podcast, como criar processos que podem aumentar o lucro da sua empresa. É só importante também ressaltar aqui um ponto, Nai, que o processo ele também demanda uma análise crítica, tá? Então, se você implementa... Tem a pessoa ali, né, por trás. Você precisa sempre saber... Assim, não basta gerar os resultados, tem que gerar os resultados da forma certa, da forma correta. Isso tem que avaliar, então, também a sua estratégia, porque pode ser que hoje você esteja tendo resultado, e é um resultado de curto prazo que não está alinhado com a sua estratégia de longo prazo. Isso só consegue com análise crítica do processo. Você precisa ter uma pessoa, um gestor, alguém com essa possibilidade de avaliar aquele resultado e verificar. Ter uma análise crítica de fato. Você precisa ver também se está alinhado com a sua cultura, se de repente não é um processo que você implementou que está desalinhado com aquilo um valor que você prega, por exemplo. Claro, né? Que aí cai por terra, né? Inclusive se não envolve nenhuma quebra de caráter ético, né? Do seu mercado, da sua empresa, pessoas, etc. Então, você precisa ter essa análise crítica também. Não basta assim, sair implementando tudo e tá dando resultado, vou manter assim. Não. Vai sempre fazer uma análise crítica, uma questão mais qualitativa daquele processo. Né? E aí eu acho que você tá com uma empresa voando em mãos se você conseguir implementar isso, pelo menos em boa parte do seu negócio aí.
Aí agora, Will, a gente tem a parte da caixinha do empresário, né? Da pergunta que o empresário manda pra gente lá no Instagram, @willbrandão, _XP. Chegou uma pergunta, bom, não sei exatamente, eu peguei essa pergunta que chegou alguns tempos atrás e eu acho que tem alguma relação com processos. Me diz aqui. O empresário perguntou o seguinte: eu assumi uma empresa familiar e tá tudo bagunçado. Por onde que eu começo a profissionalizar esse negócio? Se ele assumiu, ele é o dono da empresa agora. Ele tem que exercer o papel dele de CEO da empresa, como a gente brinca. Primeira coisa, planejamento estratégico. Tem que ser um empresário estratégico. Ele tem que fazer o planejamento estratégico da empresa dele, porque é isso que vai nortear, e é isso que vai, inclusive, possibilitar criar um quadro de indicadores e metas para as equipes. Certo. Porque esse quadro de indicadores e metas, ele vai ter que estar sempre direcionado, alinhado com o objetivo estratégico da empresa. Então, primeira coisa, fala para ele ver o vídeo onde eu ensino o método de 5 passos para ele criar o planejamento estratégico da empresa dele. Primeira coisa que ele tem que cuidar é isso, organiza o estratégico. Tá bom. Com o estratégico organizado e dentro de uma cadência lógica, você vai conseguir construir um quadro de metas para suas equipes. E as equipes, naturalmente, você controlando isso com alguma periodicidade, as equipes naturalmente vão começar a entregar mais resultado. Inclusive, isso envolve muito a cultura do negócio, porque a cultura da empresa também passa a ser uma cultura de organização, de desempenho, foco em resultado, se é o que ele quer. Eu imagino que seja o desejo. Ele falou que quer empresários. Profissionalizar, então profissionalizar é levar para um outro nível, né? Exatamente. Para ele levar para outro nível da empresa dele, ele vai ter que fazer esse planejamento estratégico. Ele vai ter que focar... É por onde começa, Por então. onde começa. Daí depois ele pensa nos processos, né? Acho que tem que ter um passo inicial. Se não teve ainda. Não, o processo ele vai acontecer no planejamento estratégico. Já, ele né? vai acontecer no estratégico. Logo de cara ele já está pensando em processos, né? A questão é que ele não vai conseguir abraçar tudo de uma vez. Se não sei o nível de maturidade do negócio dele, mas ele não vai conseguir corrigir tudo ao mesmo tempo. Então, tiver por onde começar, que é a pergunta dele, começa pelo estratégico. Ajusta bem a casa, faz um planejamento estratégico legal, você vai ver que isso já vai facilitar muito a sequência do teu trabalho. É isso aí, Will. Essas foram as nossas dicas de hoje para os empresários que querem implementar processos na empresa, aumentar a eficiência, aumentar a lucratividade dos seus negócios e também parar, né, de sentir essa sensação de que a empresa não vai para frente se ele não tiver ali 100% do tempo dedicado e sabendo tudo o que está acontecendo. Os processos vão te dar essa liberdade. Espero que vocês aproveitem essas dicas que foram dadas aqui e implementem nas suas empresas também. Se gostou, já peço, né, dá aquele like no YouTube aí maroto e se você está ouvindo pelo Spotify, não esquece de classificar o episódio com 5 estrelas, clica lá nos 3 pontinhos, classificar 5 estrelas, ajuda a gente a chegar em mais empresários também, transformar esses negócios aí em negócios de alta performance, crescimento exponencial, certo? Muito bom, até a próxima. Até, abraço.